Boa tarde, padre. Então, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre confissão, para esclarecer um pouquinho para os catequizandos como se preparar melhor para a confissão, para esse momento tão importante da primeira Eucaristia, da Crisma, né, que eles vão se preparar. Então, o padre vai nos ajudar nesse momento. Então, padre, por que é importante se confessar? Oi, Keila, querido catequizando, é uma alegria enorme estar aqui falando através desse vídeo. Por que se confessar? Porque Jesus pediu, Jesus nos deixou este sacramento, nos possibilita também de nos reconciliar com Ele, com a Igreja, com o irmão que a gente ofendeu e conosco mesmo, como também com toda a criação. Lembra aquela parábola do filho pródigo? O filho que se afasta do pai, resolve viver longe do pai e tem uma vida desenfreada, comete inúmeros pecados, e lá longe do pai ele se arrepende. Diz o evangelista Lucas que ele caiu em si dos erros que estava cometendo. Por isso que uma das grandes exigências para ser perdoado é o arrependimento. Ele se arrependeu. Ele não poderia ter perguntado, já dito para Deus, né, pedindo diretamente para Deus o arrependimento, feito para Deus já a sua confissão, declaração. Na parábola aparece que ele voltou, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus pessoalmente e depois ele sente a necessidade de procurar o Pai. De joelhos diante do Pai, quando o encontra, ele pede perdão. Aí temos um primeiro fundamento bíblico da importância da confissão e de procurar o sacerdote que em nome de Jesus vai ouvir e absolver. Um outro texto também chave do Evangelho de São João, capítulo 20, vai aparecer lá de maneira muito clara. Jesus ressuscitado que aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Então Jesus deu também esse mandato, esta ordem, essa tarefa aos discípulos dele, os apóstolos, e que também no decorrer da história da igreja, a igreja foi entendendo que Jesus pedia também um ministério próprio, do padre e do bispo, de dar o perdão em nome dele. Padre, o senhor acha que é importante a gente rezar antes de se confessar? Sem dúvida. Eu recomendo você, catequizando, que antes de se confessar, encontre o lugar mais adequado da tua casa, que você possa silenciar, não ser perturbado, pegar um texto bíblico, invocar o Espírito Santo e fazer um exame de consciência. Fazer um exame de consciência muito sério. Colocar a vida, eu gosto de usar essa expressão, colocar a tua vida diante dos teus olhos. Mas ter um olhar de misericórdia, um olhar evangélico, dos evangelhos, dos mandamentos, para você avaliar o que você fez de errado, o que você deixou de fazer, o que você podia ter feito para ter melhorado e não fez, quanta gente você machucou, feriu, fez sofrer, com os pecados cometidos. Então esse exame de consciência ele é fundamental, que deve ser feito num clima de oração, de intimidade com Deus, de confiança nele. Por isso que a igreja recomenda que se invoque também o Espírito Santo. Padre, e no momento que a gente vai se confessar, às vezes dá um friozinho na barriga. Como é que a gente inicia? O padre ele pode ajudar a gente a iniciar a confissão? É normal, quando a gente vai fazer uma prova, um exame, quando a gente vai, quem sabe, apresentar o trabalho, vai ser exigido mais do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. O nosso corpo reage, nosso organismo. O medo é um sinal de alerta, de perigo. O importante é não deixar que o medo nos trave, nos impeça de fazer aquilo que a gente é chamado a fazer. Então calma, paciência. A confissão é um momento de encontro, encontro com Deus, encontro com o sacerdote. O sacerdote está ali para ajudar,
para ajudar. Não é para dar para simplesmente exigir isso, exigir aquilo. Essa imagem do padre tem que ser também deve ser superada. O padre na confissão é um instrumento de Deus, para aproximar o catequizando, o fiel do Senhor. Então, se às vezes acontecer de ficar nervoso, chega para o padre: padre, me ajuda, eu estou nervoso. Diz que a melhor coisa para você superar o medo e o nervosismo é dizer: olha, eu estou nervoso, estou com medo, padre, me ajude. Eu não tenho dúvida que já de imediato o medo vai desaparecer e você vai fazer uma boa confissão. Que bom, padre. E a igreja ela pede para que a gente se confesse ao menos uma vez por ano. Mas quantas vezes seria bom a gente se confessar? Quantas vezes for necessário, cada um sabe. Por isso que tem que ter uma consciência bem informada daquilo que é pecado, daquilo que não é. Às vezes tem gente que comete pecados graves e nem tem consciência disso. Por isso que precisa ser evangelizada, precisa ser formada, precisa ser ajudada também pela catequese, pela família, pela igreja. Mas é muito importante a gente se confessar com frequência. Eu conheço pessoas que confessam semanalmente, mas tem que ter matéria também. Tem gente que quer confessar-se, mas não apresenta a matéria para absolvição. A gente confessa quando comete também um pecado grave. Se não, a gente procura o padre para pedir um aconselhamento, uma direção. Aí não é confissão. O padre absolver tem que ter matéria, tem que ter pecado. Pecado grave. O que é o pecado grave? É o pecado contra o mandamento, é um pecado feito com consciência, sabia que era um pecado grave, que era errado e fez. E também, o último elemento, fez de maneira livre, não foi forçado, livremente cometeu o pecado. Imagine, vou citar um exemplo, roubou. Nos 10 mandamentos aparece, não roubar. Então, independente se foi forçado, não foi livre a atuação, mas houve o pecado, houve a gravidade. Você lesou, tirou de alguém aquilo que era dele. Você não pode comungar sem confessar esse pecado. Então, é muito importante ter essa clareza. Pode ser que agora você, catequizando, está se confessando pela primeira vez, fazendo um exame de consciência, perceba que acha que não tem pecado grave. Mas quando você desonra pai e mãe, você está cometendo um pecado grave. Quando você não está amando a Deus sobre todas as coisas, você está cometendo um pecado grave. Quando você diz o nome de Deus em vão, você está cometendo um pecado grave. Quando você está cobiçando as coisas alheias, você está cometendo um pecado grave. E assim por diante. Então, por isso que é importante a oração e um bom exame de consciência, para a gente descobrir, de fato, os pecados que a gente está cometendo, que está nos prejudicando. Padre, tem uma passagem bíblica que nos diz que Jesus falou que se os nossos olhos nos levam a pecar, que a gente deveria arrancá-los. E hoje em dia, com celulares muito acessíveis, as internets, redes sociais, muitas vezes nos levam a pecar. Como que a gente deve lidar com isso, com as fotos, com imagens, com vídeos que são desagradáveis aos olhos de Deus e que fazem com que a gente acabe se tornando mais pecador? O Evangelho de ontem dizia: se vem um exército com 20 mil e você está com um exército de 10 mil, você não vai enfrentar o exército com 20 mil. Você vai perder, você vai ser vencido por ele. Isso vale em relação a essas coisas que chegam com facilidade, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, vídeos, fotos. Nem sempre a gente tem a maturidade, o controle, a fortaleza de não olhar. Se a gente não tem esse equilíbrio, esse controle, o que a gente deve fazer? É fugir, é evitar, é bloquear. Quem sabe no futuro, quando a gente é como um exército de 30 mil, aí sim você pode simplesmente ignorar, entendeu? Aquilo com facilidade. Aquilo não vai atrair a tua atenção. Então a gente não pode dar margem ao inimigo, ao maligno. E ele se usa de coisas muito simples, muito pequenas no dia a dia, para nos levar também a cometer um pecado, a nos machucar, a nos ferir, a ferir o outro,
aferir a nossa relação também com Deus, né, e com a criação. Padre, os nossos pensamentos, às vezes, pensamentos que vêm na nossa cabeça, nos provocam a pecar. Mas a partir de que momento que se torna pecado? A partir do momento que a gente alimenta esses pensamentos? As duas coisas, né? O pecado também já vai começando com os pensamentos. Não dá para separar. Porque a gente pensa e depois vai executando, vai executar também isso. Então você arranca o pecado na sua raiz, onde ele nasce, né? É lá nos pensamentos. Eu tenho uma fórmula muito simples. Quando vem pensamento negativo, começa a rezar a Ave Maria. Reza uma Ave Maria que já desaparece. Nossa Senhora vem em teu socorro. E é muito importante a gente crer na força desta oração. Como outras, tem pessoas que têm uma pequena ejaculatória, né? Senhor, livra-me do mal. Senhor, tira-me esse pensamento. Depende de cada pessoa. Outras, um canto, você que é cantora, né? Lembra de um refrão de um canto que pode ajudar naquele momento, né? Que te liga ao Senhor, você pede socorro a Ele, né? E eu, além da Ave Maria, eu grito: Nossa Senhora do Perpétuo, socorro, socorro, mãe, me ajude, porque os pensamentos estão me levando a pecar. Se a gente voltar a pecar, quando a gente vai se confessar, a gente pretende não pecar, mas se a gente voltar a pecar, tá tudo perdido, padre? Como é que começamos de novo? Volta a confessar. O inimigo, o demônio, quer nos convencer que a gente não é capaz, que não adianta tentar. Você é inútil, é incapaz, você é dominado pelo pecado, dominado por aquela situação. Ele nos quer convencer disso, que a gente não pode ser santo, não pode ser perfeito. O inimigo quer nos convencer que a gente não tem controle sobre as nossas tendências e inclinações para o mal, para o pecado. E normalmente quando a gente peca e cai, parece que isso vem muito forte em nós. Não adianta tentar, eu vou pecar de novo. Aí que vem a sabedoria de Deus, a força de Deus que te diz, né? Volte, recomece, até você ter domínio completo sobre esse pecado. Que bom, padre. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelas suas palavras, e a gente espera poder ter ajudado você catequizando, você catequizanda, nesse momento tão precioso para você, que é a primeira Eucaristia, que é a Crisma, e também para toda a sua vida, tá bom? Fique com Deus. Abraços até o dia da confissão, sem medo, nem com tranquilidade, se prepare. A melhor segurança que você pode ter é se preparar bem. Se acontecer alguma situação inusitada, eu não tenho dúvida, culpado e Deus vão te ajudar também a superar.